exageradamente em muitas metrópoles, para que alguém lhes dê dinheiro. São os profissionais que exploram os sentimentos dos outros. De qualquer forma, é uma arte, cuja atividade, com o tempo, cura o abuso. Nada se perde no mundo, nem as lágrimas que molham as faces dos encharcados no vício e dos ladrões dos sentimentos. Se o infortúnio vos visitou e algo vos oprime o peito, chorai, meu irmão, sem que os outros se incomodem com os vossos pesares. Se a vida vos sobrecarregou com pesados fardos nesta existência, e vos sentis fracos para a caminhada, fazei como a criança quando repreendida pelos pais. Chorai com elegância, que os pais espirituais aproximar-se ao de vós, pela vossa humildade, desfazendo-se em misericórdia e carinho, de sorte a vos levantar. As lágrimas, quando derramadas na hora certa, são preces silenciosas que vibram mais alto que qualquer palavra. É o coração que fala, pelos canais da sensibilidade. Os espíritos superiores também choram, sob a influência do amor. Em tudo isso, não devemos nos esquecer do bom senso que regula a vida e nos mostra a felicidade. Quando as lágrimas são santificadas pelos sentimentos, elas computam forças, enviando estímulos a todas as glândulas, principalmente as endócrinas, que segregam hormônios compatíveis com as necessidades do campo fisiológico. E, se a mente for adestrada dentro dessa verdade, podereis ajudar essa maravilhosa química pela vontade, alcançando mais depressa a paz e a saúde. Porque a prece, a oração é um proêmio que antecede a todas as emoções espirituais, abrindo na mente uma clareira psíquica, pela qual adentra a luz divina procedente de Deus. Há homens insensíveis à prece por natureza, e não nos cabe julgá-los. Preceituam, quando interrogados, que a oração em nada modifica as suas vidas e que, para eles, a súplica é o trabalho, é a honestidade, é a própria vida desfrutada dentro da legalidade de conceitos estipulados pelo mundo. Certamente que essa constitui uma modalidade de oração, que poderemos denominar de oração-trabalho, oração-conduta, oração-instrução, oração-virtude, etc. No entanto, a outra, que confabula com as forças superiores, é a oração divina, da qual tratamos com o máximo respeito nesta mensagem. Por que orar? Se Jesus Cristo, o Mestre por excelência, orou na mais intensa vibração, como nós outros haveremos de prescindir da prece, porta de esperança que nos identifica com o além, veículo grandioso a enriquecer a crença da imortalidade da alma. A oração é parceira da alegria, companheira da confiança, amiga da caridade e filha do amor. É a ciência das ciências, filosofia das filosofias. E a religião não pode existir sem sua participação ativa em variados moldes e graus dos seus profitentes. Os planetas, como bailarinos celestiais, dançam e cantam um hino prece, exaltando a Deus na expressão do Sol, núcleo misterioso que fornece vida para todos eles, em nome do Criador, e luz nas suas diversificadas trajetórias no infinito. O átomo, com a sua comitiva eletrônica, é a minicópia do astro-rei e também reverencia o supremo arquiteto do universo, dentro da orquestração mini-cósmica que lhe é peculiar. De certa forma, tudo na criação se encontra em estado de oração. O homem, perfeição das perfeições criadas, em si falando da terra, colocará um silêncio no lugar santo da súplica. Isso não. Ele compreende o grande valor da comunicação mais direta com as forças brancas da verdade. Orar é se resguardar contra as investidas do mal, é se precaver dos possíveis desequilíbrios, é fortalecer o coração frente às lutas de cada dia. A prece, por regra maior, é a força poderosa capaz de iluminar quaisquer trevas da alma, e induzi-la para a fraternidade e o amor em todos os ângulos. E saber orar é uma ciência ainda mais profunda. Eis porque alguns ignoram a eficácia dela. Sem que a mente esteja preparada, sem que os pensamentos se ordenem e as ideias que se harmonizem, a concentração desaparece e,
Com ela, o poder da oração, a tranquilidade de consciência, a humildade, o amor sem barreiras, o perdão sem exigências e a benevolência deverão ambientar o campo, no sentido de a prece circular no mundo mental, aprumando-se em direção a Deus, transpondo todos os obstáculos, devolvendo a verdadeira serenidade ao coração que se entregou à súplica. Quem tem inimizades e se encontra com a mente tisnada na vingança, isola todos os ensaios que porventura fizer cerca da oração. Antes de orarmos é bom que, em primeiro lugar, nos reconciliemos com quem ofendemos, ou perdoemos, se, por acaso, tivermos sido caluniados. Sem essa limpeza do coração, as condições espirituais travarão as possibilidades de entrarmos em contato com as forças superiores. E, se conseguirmos abrir as portas para outras conquistas, a prece ficará cada vez mais sublimada e, nessa viagem iniciática da vida, teremos a resposta mais acertada do porquê a prece. Energia solar. O Sol é uma fonte imensurável de vida, é um acúmulo energético do nosso sistema planetário, é a maior expressão física de Deus em favor dos espíritos que carecem dele. A sua origem data de bilhões de anos que, para a eternidade, correspondem a frações de segundos. Ele é uma candeia divina sustentadora da vida na Terra. Sem a presença dos raios solares, pereceriam a vegetação, os animais e os homens e, certamente, as águas se tornariam gelos petrificados e a atmosfera iria se modificando. Por faltar o oxigênio, não haveria chuvas. Enfim, fugiria a vida estuante, que ocorre pelas bênçãos desse foco de luz, que o amor de Deus criou, para que pudéssemos viver. A energia solar se encontra em todas as divisões das mínimas coisas, desde o átomo até as grandes árvores, desde o animal até os homens, desde os oceanos até a totalidade da atmosfera. Quando meditamos na grandeza do Sol e no que ele significa para nós e para as coisas da Terra, a sensibilidade nos leva à analogia profunda e, por assim dizer, a uma humildade benéfica que se traduz em amor ao Criador. A profusão de energias positivas, oriundas do Sol, atenua o magnetismo exudado do ambiente da Terra e desintegra a grande parte de ondas mentais que, por invigilância, deu-se oportunidade de formar. A luz é realmente benfeitora em todas as circunstâncias. Ela é como câmara fotográfica de alta sensibilidade, plasmando tudo que clareia e viajando para o cosmo infinito com todo o arquivo daquilo que presenciou. Os fotônios da luz do astro-rei viajam em todas as direções com a velocidade que lhes é peculiar. Eis aí a pressa de fazer o bem, onde quer que seja. Cada filete luminoso é uma mensagem de esperança ou diminuta partícula do amor universal de Deus para estabelecer a paz e a alegria. Procurai, na hora das vossas orações, visualizar um sol saindo no horizonte, banhando todo o vosso corpo, e infiltrando em vós energias novas, como, também, em quem desejardes que seja beneficiado pelas vossas rogativas. A autossugestão, para que isso se torne uma realidade, é muito interessante, porque isso é fé, é esperança, são ideias positivas de valores incontestáveis. Se não presenciastes ainda um nascer do sol, em dias límpidos, fazei o favor de assistir ao maior espetáculo da terra. E conversai com essa luz que vos olha, que vos entende, que vos beneficia. O sol é como um olho de Deus em favor da existência no planeta. Quando estais comendo uma fruta, sabeis quanto tem nela de sol? Quando estais bebendo um copo de água, já pensastes o quanto de energia solar ali está para vos beneficiar? Quando estais respirando, a gama solar está penetrando em vós. Ele ainda é pai e mãe dos planetas que nos cercam. Qualquer um de nós pode ser um sol na vida de muitas pessoas. Depende de desentulharmos a mente, quebrarmos a casca que nos envolve, de egoísmo e presunção, de maldade e de orgulho, reconhecendo o soberano arquiteto do universo como a fonte de vida universal. E passaremos a participar,
positivamente, de todos os elementos da Terra, infiltrando energias superiores em todos os corações. O Sol, como centro energético de todo o nosso sistema, recebe, diretamente, fluidos imponderáveis de alta potencialidade espiritual das mãos luminosas dos engenheiros siderais junto ao Cristo. E como reator cósmico distribui, nós outros, no cadência que lhe é própria. E a alma, quando se torna um sol espiritual, sintoniza-se igualmente com grandes benfeitores do mundo maior, recebendo destes uma profusão de energias divinas, consubstanciando-as em fluidos eletromagnéticos, e redistribuindo-as para os sofredores, para todos os homens, animais e coisas que os cercam. Já pensastes no valor da vossa disposição no bem? Antes de tomardes o vosso leito, para o devido descanso do corpo, limpai a vossa mente dos contrastes do mundo, colocai em vossos pensamentos a paz, nos vossos lábios um sorriso, e formulai uma pequena prece de agradecimento pela escola da terra durante o dia. Ide para o além, lutar em outra dimensão, tranquilo de terdes cumprido o vosso dever. E no amanhecer, fazei o mesmo. Cantai por dentro, que alguém canta para vós por fora, e a vossa vida se tornará um sol para a vida. Turvamento mental. A mente é a casa grande da alma, onde ela se apoia para muitas realizações concernentes à vida. O turvamento mental inferioriza os centros de força, retarda suas voltagens e antipatiza com os fluidos vigorantes da vida. As ondas, que se despendem pelo sistema vorticoso, anelam-se com o magnetismo exudado dos sentimentos em decadência, e fazem até mesmo paralisar muitos campos menores de energia, provocando, em muitos casos, enfermidades de difícil diagnóstico. Quando somos frequentemente atacados por pensamentos fixos, devemos atentar para esse alarme, pois indica que nos abeiramos do turvamento das ideias. São notas dissonantes na área mental. E essa situação desagrega o sorriso espontâneo, infecunda os bons sentimentos e cria dúvidas acerca da felicidade. E a medicina ocupa-se desse estado de alma, classificando em variadas neuroses e estados depressivos, que os medicamentos, por vezes, aliviam aparentemente, desarmonizando outros órgãos. A cura se processa com o tempo, aliado à fé e à ciência. No amanhã, certificar-se-á de que, mudando o modo de pensar do enfermo, os centros conglutinados de energias, deteriorados em vários pontos do sistema nervoso, vão perdendo forma e se esvaindo pelo sistema de excreção voluntária do cinetismo bioorgânico. A excrescência mental surge da demora das ideias nos vales imundos do ódio, da vingança e da maledicência, não se falando de outras ramificações inferiores que a ignorância enceta. A efervescência moral limpa os céus da mente, desde que se apoie na lógica configurada pelo equilíbrio. A tisnadura mental nasce do magnetismo inferior. As negras emoções fazem com que os pensamentos segreguem o lixo contundente. E os pontos mais atacados no corpo físico são as glândulas endócrinas, por serem pontos sensíveis de alto teor de atração psíquica. O sistema nervoso é logo banhado por afluxo de energias queimadas, que o córtex amplifica e derrama em todos os filamentos compostos de neurônios, que retornam à mente com dramas incalculáveis, em detrimento da própria alma. E as glândulas, nesse estado, sendo visitadas por agentes deturpadores, segregam hormônios, acrescentando elementos corrosivos que, por sua vez, perturbam todo o metabolismo da coletividade celular. Vê-se que não compensa uma mente negativa. É bom que tenhamos coragem para enfrentar os problemas que surgem dentro de nós, no campo imenso da mente, educando os nossos impulsos, corrigindo as más tendências e transmutando os sentimentos indignos em reações saudáveis e em intenções aprimoradas diante de Deus. Já pensastes na energia que perdemos todos os dias em pensamentos improfícuos e ideias desajustadas?
Porventura já meditastes no aproveitamento dessa força pelos métodos ensinados por Jesus? Então vamos pensar nisto e aplicar todos os conceitos do Cristo, pois é através desse esforço permanente que o próprio Mestre achará abertas as portas da consciência para nos visitar. Se por acaso vos encontrardes no leito, obedecendo às reações das ações praticadas, ou por processo direto da evolução, e achar que são inconvenientes as diretrizes que anunciamos, estais completamente enganado. A vida é um estirão eterno. O leito de dor é apenas um fenômeno que estimula em nós a percepção, em vários ângulos. Nota-se que o aprendizado na dor é mais completo. Começai assim mesmo, em qualquer circunstância em que vos encontrardes. Qualquer hora é momento para começar a educação. A disciplina é ponto alto naquele que quer ser companheiro do divino amigo. Não deixeis a vossa mente se apagar por displicência. Vós tendes o poder de ser mais vivo do que sois. Deixai a letargia imposta pela ignorância e alcançai a claridade espiritual de que o progresso é portador. Através das vossas próprias mãos. Trabalhemos contra a poluição, nossa humanidade, com os recursos que o Senhor nos proporcionou, na dignidade do Evangelho, para nos livrarmos do turvamento mental nosso e dos nossos semelhantes. Educação das ideias. O espírito é vida estuante e os corpos são energias cada vez mais sutis, de conformidade com a sua própria evolução. O centro nevrálgico do comando é a mente, onde proliferam as ideias, onde se processa a emissão de mensagem de nós para os outros e as coisas. O hálito divino adentra todas as formas existentes, sem que haja embaraço na sua viagem. Sem que haja resistência em parte alguma, na sua missão de estímulos. No entanto, em se falando do espírito, ele, essa energia cósmica, ao deslizar no vértice coronário, periustra no grande reator mental, que o transforma em matéria favorável e sensibilíssima aos sentimentos, transmutando em pensamentos. É como se fossem folhas de papel em branco, os pensamentos, as letras, a vontade, a máquina, e a inteligência, a ordenadora para que se possa formar as ideias e transmiti-las por onde a intenção programar. Já falamos de um sentido que temos, na profundeza do ser, conhecedor do protótipo das ideias, bem antes que elas sejam estruturadas. E a educação mental, com eficiência, deve nascer nessa hora, para que a conjunção dos sentimentos tome forma em pensamentos e ideias, nas linhas da dignidade cristã. Assim como a medicina tem um esquema bastante interessante do esqueleto ósseo, dos órgãos, do sistema nervoso e glandular, do mundo das células e das moléculas, das ações e reações do conjunto orgânico etc. Também a filosofia do futuro haverá de perustrar os mesmos caminhos, espiritualizando-se, fazendo um esquema congênito do raciocínio, da fermentação das ideias, do valor fantástico dos pensamentos, dos roteiros percorridos pelos sentimentos, da ação deles no corpo físico e, de volta, no próprio corpo mental. O psicólogo vai ser o médico mais interessante do futuro, pois deverá ensinar os enfermos, antes de prescrever qualquer outra coisa, a pensar. O primeiro diagnóstico não visa saber qual a doença e, sim, o que o doente está fazendo, o uso das suas ideias e as reações diante dos outros, quais as tendências do enfermo e o que mais prepondera em seu coração. Essa é também uma medicina preventiva, que arranca, pelas raízes, as causas de todos os desequilíbrios físicos e mentais. Se quereis saber e testar, em vós mesmos, o milagre do pensamento positivo, quando, porventura, estiverdes com medo, concentrai-vos na mesma hora na coragem, sem que o pensamento se desvie em outra direção e, com minutos, vereis o resultado. E se fordes ajudados pela fé, melhores resultados tereis. Assim é na saúde, na dúvida, no ódio, na tristeza etc. Esses são os primeiros passos que o estudante deve trilhar.
E a intuição favorecerá, com o tempo, melhores recursos. Em muitos casos, avolumamos problemas cuja extensão nunca existiu, sacrificando-nos com ilusões que, se persistirmos muito tempo, concretizar-se-ão. A educação da mente é uma escola superior com a qual somente almas de grandes sentimentos sentirão afinidades. Nós impregnamos, no ambiente em que vivemos, e em nosso íntimo, magnetismo inferior ou superior que, com o tempo, eclodirá em nosso favor ou nos prejudicando. As catástrofes coletivas de todas as ordens são produtos da má conduta da humanidade, como as doenças individuais são filhas desse magnetismo, oriundo do ódio, da inveja, do orgulho, da vingança, e de outras tantas inferioridades que se sucedem às mencionadas. Portanto, se queremos sofrer menos, ou estruturar uma saúde perfeita, vamos dar as mãos na disciplina dos sentimentos, pesquisar a nós mesmos, analisar todas as escolas de educação da mente que, no ambiente da prece sincera, saberemos escolher a que mais nos agrada, e que oferecerá melhores frutos. Quem educa as ideias está servindo como médico de si mesmo, está tomando medicamentos bem indicados para todos os tipos de males, está vivendo mais, porque começará a sentir a própria felicidade. Iniciai, meus filhos, a vossa transformação. O reencarnante e o ambiente. O reencarnante deseja um ambiente afetuoso e são justas as suas aspirações. Portanto, encontrará uma área adequada às suas necessidades, já que somente recebemos o que merecemos. Se vos esforçardes para perdoar, aceitando a tarefa com humildade, sem revolta, sem tristeza, sem ofensa, abraçando tudo por amor, recebereis a misericórdia, em consonância com os princípios assumidos pela vossa disposição de servir, porque fizestes por onde o merecer. A parte que nos toca somente nós podemos fazer. Todas as ajudas exteriores são estímulos com limites determinados. A alma que se propôs a reencarnar, ou que o fez por imposição da lei, tem sua parte de realização no ambiente que espera. Se ignorais tudo isso e as leis também, é porque tendes de sofrer as consequências, e elas vos mostrarão os caminhos mais curtos. A parte que nos toca é a firração mínima na engrenagem da vida, mas é nossa. Não podemos vendê-la, nem trocá-la, nem poderá ser feita pela caridade alheia. A justiça é justiça para tudo e todos. O espírito com destino à reencarnação aproxima-se do ambiente que lhe é próprio. Os engenheiros siderais estudam sua vida pregressa, analisam, medem, comparam, ajustam e colocam o candidato no lugar certíssimo, que lhe convém segundo o karma ou conveniência evolutiva. Meus filhos, depois que compreenderdes as coisas pela razão, não culpeis a ninguém pelo vosso desencanto no lar em que viveis. Ele é o molde exato da roupa que mereceis e talvez não seja a vossa culpa também. São esquemas do progresso, porque todos haveremos de passar. Não existe ninguém que não tenha problemas, que não sofra desta ou daquela maneira, que não passou por sacrifícios, que não chore, que não conheça a tristeza. São, todos, caminhos que nos levam à paz e ao amor. Se vos aportastes ao ambiente em que estáis, é porque aí é que está o vosso tesouro. Procurai trabalhar. É aí que as pedras preciosas vos esperam. É aí que a felicidade vos aguarda. Se não compreendeis ainda, ireis compreender depois, pelos duros golpes da própria dor. A dor apura a consciência, abre a visão espiritual e nos faz escutar a música mais elevada da existência. No entanto, se compreenderdes a função da dor e fizerdes a vossa parte na educação da mente, aprimorando os vossos pensamentos para que as ideias se iluminem, ireis aliviando automaticamente todos os sofrimentos, conquistando a verdadeira saúde, assenhoreando-vos da alegria e convertendo-vos em amor e caridade, sob inúmeras feições. Ninguém, repitamos, é culpado dos vossos infortúnios. Somente vós, porque tendes anseio de evolução,
e a meta que alcançardes será vossa. Somente vós gozareis dela aí. Se já sois consciente desse roteiro irremovível, andai com inteligência, ajudando, cooperando, amando, instruindo e abençoando, que sereis felizes todos os dias. Esta página fala aos filhos mais de perto. Pois não são somente os pais que têm de se esforçar para compreender os filhos. Eles têm o seu quinhão de responsabilidade. Mas é imprescindível o esforço de cada um. A harmonia do lar depende da harmonia de todos. Se vos esforçardes nesta existência, por todos os meios, em muitas direções, para que a vida no lar se faça com paz, o amanhã, tereis um ambiente familiar frutificado com as sementes que plantastes. Querer o bem, somente, não basta. É preciso que ele seja complementado pelo verbo fazer. E tereis o bem em vossas portas. Felicidade. A felicidade ainda não é deste planeta. Ela existe em mundos superiores, onde os espíritos que neles habitam já se libertaram pela verdade evolutiva. Não obstante, é nosso dever buscá-la, para que a conquista fique mais perto de nós. As bem-aventuranças haverão de ser o nosso intransferível patrimônio. A melhor receita para adquirirmos a felicidade é a que Cristo nos legou, através do Evangelho. O espírito angélico que já atingiu a pureza espiritual nunca mais sofrerá, porque a dor ser-lhe-á inútil instrumento, grosseira possibilidade, que não diz respeito ao seu tamanho evolutivo. Ele já se encontra vencido pelo saber e pelo amor, colocando este último, pela sua evolução divina, acima de todas as consequências humanas. Aí, sentir-se feliz é, por excelência, o clima natural dentro da eternidade. O elóquio da alma, na frequência evangélica, é o princípio da felicidade, pois essa alegria nos abre caminhos sobremaneira divinos. Na mesma sequência, o amor caminha, balizando o espírito para as bem-aventuranças, onde quer que esteja. A felicidade é pureza de consciência, é amor introvertido e extrovertido, é Deus e Jesus brilhando no centro da alma. Pensamos, escrevemos e falamos sobre o céu dentro de nós, há milênios. Entretanto, não construímos esse ambiente de maneira edificante, nos moldes projetados pelos grandes instrutores da humanidade, por nos faltar o cumprimento dos 2 mandamentos, que nos propõem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porém, não nos convém esmorecer. O tempo é o grande responsável, de certa forma, por esse acontecimento. A maturidade elimina a ignorância e a verdade começa a instalar-se, como prerrogativa do amor. O solfejo desse canto harmonioso que se chama felicidade inicia-se na mente. A consciência começa, através dos pensamentos, a modificar a estrutura mental, de modo a superar obstáculos até mesmo biológicos. O vício das ideias, pouco recomendadas pelo senso nobre, acostuma a matéria a vibrações inferiores. Se mudadas repentinamente, a estranheza de conjunção magnética, levando, em muitos casos, os órgãos ao completo desacerto. Os pontos negros no acolchoado da aura humana, quando convidados a se retirarem por pensamentos superiores, provocam no sistema nervoso, que a eles se associou por sintonia de sentimentos que também o atingem, um distúrbio não menos perigoso. Eis porque falamos sempre da necessidade da luta, quando queremos construir coisas novas na cidade da mente. É imprescindível a persistência, a paciência, as medidas adequadas, o bom senso, a altivez e a tolerância. E nunca deixar ser tomado pelo desânimo. A leitura sadia é uma ótima arma, porque, por ela, acumulamos princípios elevados na consciência e começamos a sintonizar-nos com o alimento da verdade, assimilando conceitos dignos de um homem de bem. A felicidade é a completa vivência de todas as virtudes apregoadas pelo Cristo e seus grandes enviados. No entanto, para chegarmos até lá, necessário se faz que tenhamos o começo, e esse começo pode ser um simples pensamento de servir,
que se avoluma, fazendo do candidato místico um santo, ingênuo um sábio. Por fim, fundem-se todos, esplendendo em Cristo. A felicidade ainda está no terreno da esperança, mas todas as ciências, filosofias e religiões indicam caminhos para ela. Vamos prosseguir decididos, pois somente o amor e a sabedoria nos levam às bem-aventuranças. Passado no presente. Quase todo o presente é ligado a ações anteriores, só que se apresentam por reações, frutos dos quais nos amoldamos na conjuntura familiar e social, dentro da comunidade. Notam-se grandes dificuldades, no tocante a problemas individuais e, às vezes, coletivos, para que a solução estabeleça a paz. E não é outra coisa senão a força do passado cumprindo a lei da justiça, ou seja, o karma, na sua valiosa função de nos educar. O livre-arbítrio desaparece em determinados prismas, porque já foi usado anteriormente, sem que no presente possa interferir. É bom que na chamada livre escolha, meditemos com mais interesse, para atingirmos o espírito da letra. A sutilidade do livre-arbítrio individual é grande demais para os estudantes ainda trôpegos na área da ciência do espírito, junto da lei. A vontade da alma, quando certa, alinha-se paralelamente à vontade de Deus. O Senhor já era consciente do que deveríamos fazer, para o nosso bem. Assim, a liberdade nossa é escolher o que realmente a lei nos indica, e toda escolha certa é fruto de grandes experiências, oferecidas a nós pela dor, problemas e sacrifícios. Quando reencarnamos, o inconsciente limpa uma área, fração diminuta do seu todo, para nos servir de consciente, na lavoura imensa, cujas terras hão de ser cultivadas no labor de cada dia. No entanto, esse consciente está completamente ligado à fonte-mãe, donde promanam as reações de um passado distante, ou passados sucessivos, entregando-nos as contas erradas, que fizemos em eras remotas, para serem corrigidas e, no mesmo momento, colhermos na vida mais experiências que, ao fim do labor terreno, serão novamente entregues à consciência profunda, para aumentar o arquivo do saber e do amor. Não cansamos de repetir esta máxima de Jesus, que se enquadra em muitas conversações: conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Quando a nossa maturidade nos alista na escola da verdade, começamos a nos libertar das peias da ignorância. E atos e fatos que apoiávamos como certos no passado, deixamo-los por completo de lado, substituindo-os por outros que nos garantem a paz. Somente erramos por ignorância, sendo que esse estado de alma se ajusta em uma escala infinita, porque todos somos mais ou menos inconscientes do que fazemos, partindo da premissa de que a perfeição, só Deus tem. Até os espíritos superiores estão corrigindo coisas que não devem ser feitas no futuro. No entanto, em relação a nós outros, são almas purificadas. Em se comparando com os erros humanos, os deles não se configuram como tais. Existem dois meios de conhecer a verdade que suportamos, pela teoria e pela prática. Quem conhece determinada verdade e não obedece suas linhas, é porque vive somente na faixa da teoria, razão porque ainda erra. Quando atinge a prática, nunca mais comete tais infrações contra a lei. E ela se aproxima do homem, geralmente pelos métodos dedutivos, para que depois se materialize nos fatos. O passado está no presente, mas de maneira sutil, de modo a não nos prejudicar com lembranças contínuas daquilo que fizemos. Ele surge com acontecimentos inesperados, que a intuição nos mostra serem frutos das nossas invigilâncias ou processos evolutivos de todas as criaturas, esquema montado pelo Todo-Poderoso. Meditemos sobre isso, nada se faz sem sua aquiescência. A missão do espiritualismo mais pura é colocar o homem consciente de certas verdades, para que ele, com isso, sinta mais a vida e seja feliz. Como já dissemos, a mente é uma lavoura de grandes recursos. Se quereis fazer uma colheita abundante no futuro, não desprezeis o presente.
Arrancai as ervas daninhas e selecionai as sementes que plantardes na atualidade. A vossa mente é o vosso laboratório de lazer. Podereis criar nele monstros que, no futuro, avançarão contra vós mesmos, como também forças amigas, que certamente circularão para sempre em vossa defesa. Usai bem o poder da mente, para que a mente divina vos outorgue poderes maiores na vida. E essa vida vos responderá com a paz presente no futuro. A lei comprova, pelos fatos, que não existe futuro de paz sem presente de trabalho no bem. A colheita está perfeitamente vinculada ao plantio. E se o karma é uma força poderosa que nos guia, ele pode ser desfeito com os recursos que o Cristo nos legou. Diante de toda e qualquer situação, é preciso que tenhamos paciência, sem que a inércia nos envolva. É justo que, perante as dificuldades, tenhamos compreensão, mas com espírito de luta, sem que a conivência nos tolde o ânimo. É proveitoso que tenhamos amor, mas sem que o apego perturbe a consciência. Se quisermos construir um bom futuro no presente, a grande vigilância não deve faltar, porque esse presente é cheio de reflexos do passado, que se nos apresentam bem piores do que os de agora. Então não temos livre-arbítrio. Certamente que temos. No entanto, o mais difícil é compreender o que significa livre-arbítrio. A alma tem o direito, por lei divina, de liberdade de pensamento. Todavia, em muitos casos lhe escapa a liberdade de escolher seus próprios pensamentos. A faixa, que lhe cabe pelo nível evolutivo atingido, não poderá ser ultrapassada, a não ser pela força do tempo, com a petição assim timbrada, maturidade. Uma liberdade mais acentuada não pode ser entregue nas mãos da ignorância, sem que a disciplina corrija seus impulsos. Um prisioneiro é livre dentro do cubículo que lhe serve de cela. O soldado, que o vigia, é livre na área em que não perde de vista sua presa. E o juiz, que o julga, é livre desde que obedeça aos ditames da lei. O espírito encarnado, prisioneiro do fardo fisiológico, ganha igualmente uma liberdade concernente ao programa estabelecido pela divino arquiteto do universo. Nós temos a livre escolha nas ideias já acumuladas por sintonia no plano das criações superiores. Tudo vem de Deus, e isso é tudo. O presente tem direito quase absoluto sobre o futuro, desde o homem até o planeta, e deste aos acúmulos de estrelas e sóis. A lei é uma só, em frequências inúmeras, dando a cada um e a cada coisa aquilo que, na realidade, lhe seja melhor. Se desejais uma saúde perfeita, pelo menos para o futuro, começai hoje mesmo a vos desembaraçar dos vícios, que vos entorpecem os centros de forças. Esses vícios, em muitos casos, se estendem às comidas, às bebidas, a hábitos desregrados e à faixa mental. O ódio altera a razão e paralisa os sentimentos mais delicados da alma, como também muda completamente a química celular, queimando a energia vital antes de ser usada e transmutada em vida. A glândula tireoide, como o timo, perde a condição de segregar hormônios fosfatados, envolvidos por elementos sutis protoplasmáticos que ativam o cérebro, por serem atingidas, em primeiro plano, pelos venenosos raios do reverso do amor. O pavor afrouxa e entorpece a sensibilíssima engrenagem das suprarrenais, deixando o córtex como o corpo de um alcoólatra e os rins em alto desespero, afetando igualmente todo o aparelho digestivo e o plexo solar, como linhas elétricas em que se dá um curto-circuito, prejudicando o sistema nervoso por completo. Os psicólogos modernos já começaram a sentir os verdadeiros problemas. Falta um pouco mais, no sentido de atingirem as causas de todos os distúrbios da alma, pois os recursos se encontram nos próprios indivíduos, desde que sejam treinados, educados e iluminados por mestres que não desconheçam a força do pensamento, as reações de vidas anteriores e a terapia do Evangelho de Cristo. A educação do presente tem muita importância para o futuro.
E a felicidade do homem e do espírito livre da carne está no modo pelo qual ele pensa. A mente é o ponto energético de onde se sente o alvorecer da vida. Perispírito. O perispírito é um corpo fluídico de alta sensibilidade, capaz de comandar bilhões de células em perfeita harmonia, em conexão com o espírito, do qual é escravo. O corpo físico é uma duplicata do perispírito. As graves enfermidades, por vezes, vêm da organização perispiritual, que impõe à matéria que se transforme, favorecendo o ambiente para a proliferação de variados tipos de vírus, causadores de inúmeras doenças. A mente, com as grandes emoções, prepara o carimbo a que o corpo espiritual se sujeita, recarimbando o corpo de carne, que obedece, como fui obediente ao espírito. O perispírito tem associações profundas com as glândulas de secreção interna, através de seus centros de forças. Elas são como duplos deles, e eles da mente, de onde parte todo o comando central do espírito. É por isso que a obstinação da mente, em visualizações inferiores, desprevine-a da ética espiritual, abrindo portas para que o inferno se faça presente no céu da inteligência. O estudo dessa organização que chamais de perispírito, ou corpo espiritual, no dizer de Paulo de Tarso, é realmente fascinante. Se gostais da biologia, associada à química e física, podeis ter uma ideia aproximada do corpo fluídico, considerando-se que sua perfeição é muito maior que a do corpo fisiológico, pois ele é o seu senhor, como o espírito é o seu dono. Todos os corpos não passam de simples vestes do espírito imortais de consciência permanentemente viva. Veis certo que o mundo espiritual vai revelar aos homens a engrenagem do corpo bioplástico da alma. Entretanto, essa hora ainda não chegou. Por enquanto, deixemos transparecer nos nossos escritos alguns traços da sua engenhosa feitura. As leis que ele obedece são as mesmas que regem o corpo físico, donde se crê que é uma matéria fluídica, com poderes mais ou menos relevantes, de acordo com o espírito que o toma. A força total é da alma e não dos corpos. Eles são vestes trocáveis, como as vestes dos homens. Poderemos compará-los com as roupas preparadas para as viagens dos astronautas. Elas, de certa forma, aumentam os sentidos dos viajantes, pelas sensibilidades dos aparelhos nelas acondicionados e ajustados aos sentidos dos seres, aumentando-lhes os poderes de audição, de respiração, de segurança, de estabilidade, de visão etc. O perispírito é mais ou menos assim, por nos faltarem meios mais adequados de comparação. Aumenta os poderes do espírito, na faixa que lhe cabe atuar com ele. Como se passa na Terra, existem no mundo espiritual os defeitos de fabricação. Todavia, o que ocorre no mundo dos espíritos é que já se fabrica sabendo-se das provas a se passar. O perispírito, danificado pelas ações, afetará o corpo físico, em uma ou outra reencarnação. A carne é um meio de drenagem da alma, onde ela canaliza os coágulos de energia cisnadas nos tecidos espirituais, com fortes ligações na mente. Assim, a reforma da mente poderá aliviar os sofrimentos com vantagens inenarráveis, dependendo da fé, da boa vontade, enfim, da elevação espiritual do setor. O corpo espiritual é um instrumento de fina apresentação, e a alma, o artista. Os vossos pensamentos são sons que igualmente viajam na conjuntura perispiritual. Quando harmoniosos, vitalizam todos os corpos, quando inferiores, endurecem os tecidos, evaporam forças e retardam as vibrações, surgindo os fenômenos da melancolia, das fobias, do nervosismo e, em muitos casos, aparecendo mesmo as enfermidades físicas. O perispírito é o médium da alma para o corpo. Se quereis um corpo sadio, cultivai pensamentos bons, ideias nobres. Limpai a vossa mente, condicionai os vossos sentimentos ao amor, que o vosso perispírito se acenderá como um sol, pela vossa vontade, a iluminar todo o vosso corpo.
E essa luz vem da pureza da alma ajustada no Cristo como Cristo está em Deus. Controle das emoções. Os problemas da alma são metafísicos. É necessário possuir apurados sentidos para entendê-los, e avançada capacidade de raciocínio para discerni-los. E mais, educar as emoções inferiores que, porventura, aflorarem, às vezes, na conduta de cada dia. É muito fácil falar em educar as emoções. É de habilidade comum escrever sobre a disciplina dos impulsos inferiores, desde que seja dos outros. Parece atitude lógica somar uma tribuna para comentar sobre leves erros alheios, usando todos os recursos da retórica, na expansão filosófica que é peculiar ao intelectual. É agradável ao espírito mais ligado à terra comentar, nos encontros com seus semelhantes, sobre deslizes de companheiros, às vezes, em grandes testes doutrinários, em provações difíceis, por lhes faltarem forças para uma reforma moral acentuada. Porém, quando chega a nossa vez de ler o que escrevemos para os outros, a nossa consciência torna-se autocrítica. Começa a mostrar-nos se há, ou não, coerência no que dizemos para os semelhantes. Descobrimos que também somos portadores de erros, mas sentimos-nos feridos. Por quê? Não podemos suportar o peso que julgávamos frágil, para os outros. Deveríamos aceitar-o com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. É nesse ponto alto de comparações que devemos saber usar a complacência, educando as emoções perante os iguais, na marcha evolutiva de que também fazemos parte. Sois um ser emocional? Até que ponto? Para que lado as vossas emoções preponderam? Analisai, estudai, meditai nas vossas próprias reações, e vereis, com a ajuda de Deus e o vosso esforço de reforma moral e espiritual nas normas do Evangelho, salientar o vosso equilíbrio e aflorar, no vosso mundo íntimo, a vossa paz interior. O nervosismo ocupa lugar de destaque em vossa mente. A agitação é clima comum em vossa vida. Lembrai-vos de que o mundo biológico também evolui e carece de esticar as qualidades que possuem letargia, para que, no amanhã, pela herança, os espíritos mais evoluídos possam encontrar na carne recursos maiores, compatíveis com a evolução conquistada. Contudo, não deve a alma cruzar os braços. Imprescindível se faz que lutemos mais, amenizando o abalo evolutivo que, em muitos casos, é acompanhado pela dor, pelo desespero, por problemas e sacrifícios, dado o progresso querer colocar o espírito em outra dimensão de vida, com mais rapidez. A alma tem de mostrar seu interesse, tem de participar dessa corrida, pois, a sua parte, somente ela poderá fazer. As emoções deverão ser controladas à altura das vossas forças, os pensamentos vigiados no empenho de lhes dar direção acertada e, nesse embalo, frequentemente, não tereis tempo de criticar ninguém, por passardes pelos mesmos problemas que os corações dos outros sofrem. Emoções desregradas podem nos levar ao caos. Com frequência anotamos esses acontecimentos, tanto física quanto espiritualmente. Haja vista as notícias catastróficas que matam muita gente que as ouve, sem que o preparo lhes garanta o equilíbrio. Não suportam. Por que não suportam? Por não terem começado o trabalho de serenidade, para compreender o motivo de todas as coisas, de que somos eternos viajores no universo, de que Deus está no princípio e no fim de todos os acontecimentos. É preciso exercitar, todos os dias, em todas as oportunidades, a serenidade, o amor, a compreensão, o perdão, a tolerância e a fraternidade, para que o espírito absorva, gradativamente, como respira o ar todos os dias. O controle das emoções não pode ser feito na violência, nem na displicência. O bom senso converge as forças para o centro dos esforços, que deverão ser continuados, na limitação que a ordem e o progresso acharem melhor. Fomos feitos para agir e trabalhar. Vamos. Que o Cristo já foi. Uso da água.
O ser humano, tanto quanto o animal e o vegetal, não pode viver sem água, pois ela faz parte da sua genealogia física. Esse fluido, por excelência superior, é o intermediário de maior importância para conduzir a energia magnética espiritual. Educando a vossa mente, podeis, ao tomar água pura, torná-la medicamento valioso, fortificante da mais alta qualidade, capaz de substituir, com a riqueza da química mental, os remédios mais famosos. Ficai sabendo que, por onde andardes, tendo água por perto, em muitos casos, deixais fluidos que vos são próprios, para a constituição desse líquido. A água é a segurança do corpo físico, pois 75% dele é constituído de água. Também a terra, como um corpo maior, a sua extensão em água é de igual proporção. E ainda mais, a vida flutuou nos primórdios da terra, na vastidão oceânica. Biologicamente, sois filhos das águas com a intervenção do sol que as beijou, pela atmosfera, no leito do mundo. As águas que servem a uma metrópole estão impregnadas de magnetismo animal, desprendido dos próprios homens. Vós bebeis o que pensais, e vos alimentais, de certa forma, das próprias emoções. Os rios que servem a uma cidade, por bênção de Deus, têm seus guardiões espirituais, que qualificam, por misericórdia, as influências fluídicas sobre as águas, não deixando as substâncias mentais atingi-las em demasia, de modo a não criar problemas insolúveis no organismo da coletividade. Sabem medir com justiça o karma coletivo, e pendem mais pela tolerância, na conjunção da fé. Envidam todos os esforços para que os próprios homens modifiquem suas condições mentais, inspirando-os a efetuar confraternizações de alto gabarito, levando o povo para conferências de fundo beneficente, sobre literatura, arte, sociologia etc. Além disso, a carga poluída que a água absorveu, seja ambiental ou proveniente das emanações mentais do ser em evolução, é diminuída pelo invento do filtro, um recurso benfeitor em favor da humanidade, já que impede a passagem dos fluidos mais grosseiros que o ser humano poderia ingerir, pois ele aderirá com acento circunflexo pedra por sintonia físio-química, unindo-os aos seus elementos e tornando-se um deles, pela vibração e pelo peso atômico. A fervura da água é outro recurso desintegrante do fluido inferior. No entanto, esse processo faz com que ela perca fluidos igualmente imponderáveis, de grande utilidade para o sistema nervoso e o sangue. A melhor maneira de tomar uma água inteiramente pura é o método de educação da mente, pelos processos que essa coleção de mensagens vem anunciando. Em meio segundo, podereis limpar completamente as substâncias indevidas em um copo de água. As vibrações de amor, de alegria, expulsarão os fluidos negativos do líquido sagrado que haverá de saciar a vossa sede. Se alguém vos ofertar um vaso de água, conversai com ele antes de beber, dividindo a vossa mente com a falha operação limpeza. Com um pouco de treino, tornar-vos-eis mestre no assunto, e fareis um bem, no silêncio, a quem estáis servindo. O magnetismo superior que envolver água, dividir-se-á para o doador, modificando nele muita coisa, e destampando em seus centros de força meios espirituais, para que a energia divina percorra seu organismo com mais eficiência. Se porventura presenciardes um enfermo tomando um copo de água, ou que seja o próprio medicamento, eis a vossa hora de agir, com os recursos acima mencionados. Na mesa de refeições e na própria conversação, o pensamento é uma força benéfica, quando o seu uso anda paralelo com a dignidade cristã. Espíritas e espiritualistas, estudai os recursos que Deus oferece aos homens para a educação da mente, em todas as escolas disciplinares, e começai a usar as suas bênçãos, primeiramente no copo de água fria que tomais todos os dias. Sono e sonhos. Existem sonhos obstinados que parecem antigos filmes seriados ou capítulos de novelas que se sucedem cada dia.
A sua razão de ser está no passado que torna por vezes, no presente, e ficamos na posição de artista que assiste ao próprio filme de que participou. Sono é um desdobramento, mais ou menos inconsciente, é uma porta que libera o espírito algumas horas, para que este descanse das lutas acerbas na terra, vestido do escafandro da carne. Dormir, para o homem, é como se alimentar do mais refinado repasto da vida, é o melhor alimento, porque é o alimento da alma. Existem elementos espirituais necessários ao espírito, que somente em espírito ele pode assimilar, a não ser o místico que, com a sua pureza de alma, abre caminho em todas as direções para o mundo invisível, de modo a receber o hálito do Senhor, donde provém a vida. Mesmo assim ainda é um pouco deficiente. Exceto isso, recebemos fragmentos desses fluidos por intermédio da prece, pela música elevada, e por alta afinidade de pessoas, que se amam verdadeiramente. No fim, nota-se que é o milagre do amor. Não generalizamos aqui o assunto. Há companheiros que, logo após deixar o corpo físico pelo sono, encontram-se em bacanais muito piores que os da terra. Mesmo assim, na sua estrutura, reabastecem-se por bondade de Deus, por amor do Pai Celestial. Há alguns, que meditando sobre os sonhos, afirmam que eles provêm de regiões insondáveis, principalmente para os homens. Com isso não concordamos. Diante do desenvolvimento do espiritualismo, encontrar-se-ão respostas para os sonhos, por serem dadas a conhecer certas reações do espírito encarnado e algumas divisões da consciência profunda. Freud deu um primeiro toque mágico, desobstruiu os caminhos para que a ciência pudesse viajar nos corredores, onde se encontram os arquivos da alma. Cruzar os braços, porque não entendemos determinada coisa, não é procedimento de espírito elevado. Tudo o que existe oculto, por lei, pode se tornar claro. O sonho implica em muitos processos, como lembrança do passado, certos assuntos que falamos durante o dia, relacionados a acontecimentos que nos provocaram grandes emoções, trabalhos no percurso do dia que ficaram gravados com mais intensidade na consciência e o poder regressivo da memória, que fez lembrar os compromissos, quando às vésperas da reencarnação. E, acima de tudo isso, é quando dormis, que estás mais ou menos livres, encontrando, no mundo dos espíritos, companheiros igualmente no mesmo estado, onde se desfecham muitas conversações, como, e certamente, o encontro com pessoas caras. E as conversações travadas são os sonhos ao acordar. Também se dá o encontro com inimigos, que por sua vez são os mais frequentes na atmosfera da Terra. O sono é uma auto-hipnose da vida para com os que vivem na carne e, em muitos casos, fora dela. É como se fosse um aluno deixando o santuário da casa, e rumando para a escola, pois é por intermédio do sono que aprendemos as mais belas lições, que nos sentimos encorajados para viver, que resistimos aos embates dos problemas diários. Se quereis ter sonhos mais lúcidos, lembranças mais vivas do encontro com entidades elevadas no mundo espiritual, começai a reformar a vossa mente. Não vos esqueçais de ler alguma coisa dos conceitos do Cristo, se possível, diariamente. O que Jesus falou tem força poderosa em nós, e por nós, capaz de nos levar a uma visão plenária da vida feliz. Sono e sonho são bênçãos de Deus, que avivam em nós a continuação da vida. Mesmo que o mundo nos faça esquecer, de momento, as verdades ouvidas e aprendidas no mundo dos espíritos, elas ficarão vivas em nosso cofre íntimo, esperando que algum dia ele seja aberto, para saírem. São joias preciosas que nos pertencem. Mesmo que por fanatismo ou prepotência, vaidade ou contradição, queiramos negar a verdade do espírito, ela existe e, por menos tempo que julgamos, vem à tona, pelos meios que a própria verdade conhece. Abracemos Jesus, pois, com ele, poderemos dormir e sonhar com a vida eterna. Banho e passe. O contato da água no corpo provoca um estímulo magnético,
que percorre todo o organismo, deixando-o calmo, e preparando-o para o sono reparador ou as lutas de cada dia. O banho diário, quando encontra na mente apoio, torna-se um passe. Além das virtudes curativas